E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo com vocês? Aconteceu? Bom, estamos aqui de novo, só que dessa vez com uma participante especial, galera. Trouxemos aqui a Lorena. Hi, Lorena. Lorena é uma das participantes da equipe e hoje ela vai nos ajudar, já que o Natan, ele tá na labuta. É na labuta. Guerreiro. É, guerreiro. Bom, pessoal, vamos trazer hoje pra vocês, ó, pra vocês terem ideia como tá a evolução, até tag. Estamos virando youtubers. YouTube! Vamos trazer pra vocês uma tag, os 10 fatos sobre a igreja. Mas no caso aqui nós vamos falar sobre as Assembleias de Deus, porque nós acabamos de passar da semana comemorativa dela, né? Dos 109 anos. Nós queremos trazer para vocês um conteúdo legal, histórico agora, bem informativo. Exatamente. Beleza? Mas antes, não se dê... Wikipedia aqui, filho. Não, melhor que o Wikipedia, viu? Diretamente do céu. Terra! Aleluia. Bom, pessoal, já vamos deixar aqui para vocês, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho das notificações. E se inscrever, que é o E mais se inscrever. importante. E lembrando, pessoal, todo sábado às 4h30 da tarde tem nossa live lá na página do Facebook. Isso. O editor também vai deixar os links das nossas redes sociais aqui Na embaixo. descrição do vídeo, verdade, vai deixar lá, beleza? Bom, pessoal, então fique agora com a vinheta. Pronto. Se recompõe, irmã. Se recompõe, irmã. Tá bem. Então vamos lá. Pronto. Vamos lá, pessoal. O primeiro fato sobre a igreja. Lorena. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Bom, pessoal, quando nós falamos como Jesus é o fundador da igreja como primeiro fato, é que a gente não pode esquecer jamais que Jesus Cristo ele é a base de tudo. Ó, desde a sociedade, desde a humanidade, e principalmente da igreja. Porque sem Jesus Cristo, nada pôde acontecer. Certo? Obrigada, Jesus. É, gente, ela tá aqui só pra dar apoio moral. Referência! João 3,16, porque Deus amou muito. Põe aí, editor, a referência aqui, editor. Sei lá onde você vai pôr. Bom, pessoal, vamos lá. Segundo fato, Lorena. Daniel Berg e Gunnar Wingre foram os fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Bom, pessoal, quando nós falamos desses dois irmãos, nós estamos falando praticamente dos fundadores da nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus. Eles vieram, do outro lado do mundo, foram parar nos Estados Unidos e eles vivenciaram o grande avivamento da Rua Azusa. Se você quiser, por favor, estude. Muito bom esse documentário sobre a Rua Azusa. Mas também, quem sabe a gente não pode trazer aqui? Sobre Verdade! Deixa aí nos comentários se vocês querem um estudo aqui, vamos dizer assim, um estilo nostalgia. É. Bom, eles vieram de Chicago, pelo momento que eles passaram lá, viveram um grande avivamento, foram batizados com o Espírito Santo e Deus colocou no coração deles que eles tinham que vir fazer missões num país desconhecido. E para vocês terem ideia, o país que eles escolheram, que Deus colocou no coração dele, qual foi, Lorena? Brasil! Viu. Exatamente, no estado do Belém do Pará. E eles vieram para cá com suas esposas. E eles chegaram aqui em volta no dia 19 de novembro de 1910. E eles estavam prontos para fazer a obra, né, Lorena? E o interessante, uma curiosidade aqui para vocês, é que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles foram recebidos por quem, Lorena? Pelo evangelista Raimundo Nobre. Ele era o pastor que comandava aqui os trabalhos da Igreja Batista aqui no Brasil. E prontamente ele recebeu os dois missionários, colocaram ele na casa das dependências da igreja para eles morarem. E desde então aí foi. Uma outra curiosidade que eu acho legal, que eu acredito que poucas pessoas sabem, é que como eles vieram de um país totalmente diferente. Eles não conheciam nada sobre a língua portuguesa. Então o que eles faziam? Durante o dia, o Daniel Berg ele ia trabalhar. Ele passava o dia trabalhando enquanto o Gunnar Wingre ficava em casa estudando a língua portuguesa. Aí quando o Daniel Berg chegava em casa, o Gunnar Wingre passava a noite ensinando o Daniel Berg o português. E eles iam revezando isso aí por um bom tempo, até eles aprenderem português razoável para falar que nem nós. Porque vamos ser sinceros, nós que é brasileiro mal sabe falar o português correto, imagina os estrangeiros. Bom, pessoal, fato de número 3. Lorena? A criação da Assembleia de Deus no Brasil. Bom, pessoal, quando nós falamos da criação das Assembleias de Deus no Brasil, nós devemos ter em mente uma coisa. O que aconteceu?
Bom, estavam lá, eles pregando a palavra de Deus e tal. Aí começou Deus batizar com o Espírito Tava Santo. dando muito resultado, as pessoas estavam se convertendo. Então, aí o que aconteceu? Eles foram retirados da Igreja Batista e eles se alocaram numa casa e começaram a fazer uns cultos. E no dia 18 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém do Pará, bota aí, editor, para quem quiser pesquisar lá, bota lá, foram criadas a primeira igreja. Mas alguns acham, Lorena, que foi ali já que nasceu a Assembleia de Deus. Não, foi bem... Nossa, mas não foi aí. Para vocês terem ideia, o primeiro nome da nossa igreja, antes de ser Assembleia de Deus, ô Jesus... Era a Missão Apostólica da Fé. Exatamente. Missão da Fé Apostólica. A Missão da Fé Apostólica. Por que Missão da Fé Apostólica? Quando eles vieram para cá, eles colocaram esse nome na igreja como referência à Rua Azusa. A igreja da Rua Azusa na cidade de Chicago. Então eles colocaram como Missão da Fé Apostólica. Mas só que 6 anos depois, mais para frente, 6 anos depois, mudou-se o nome para as Assembleias de Deus. Só que o interessante, galera, é que nos 4 primeiros anos, Lorena, o movimento da igreja foi tão grande que mais de 384 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eita glória. Batizado nas águas também. Olha que interessante. Para você ver que, rapaz, em 4 anos, olha o tamanho que a igreja tomou a proporção. E no final da década, batendo 10 anos de fundação da igreja, já haviam se estabelecidos em 7 estados do Nordeste. Para você ver como Deus vinha abençoando a igreja. Alguma coisa a acrescentar, amiga Lorena? Bom, pessoal, esse foi o terceiro fato. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre o quarto fato sobre a igreja no Brasil. Lorena? O primeiro batismo com o Espírito Santo no Brasil. Pessoal, quando nós falamos sobre a Assembleia de Deus, nós logicamente já pensamos na cabeça. Os irmãos que gostam do reteté, né? Do refrain, do aviãozinho. Bom, pessoal, e nesse fato nós queremos trazer para você a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Bom, nós estamos falando da nossa irmã Celina de Albuquerque. Que também foi onde iniciou o Exatamente. nome da igreja, né? Foi na casa da nossa irmã Celina de Albuquerque que deu início à igreja Missão Apostólica da Fé, que futuramente virou Assembleia de Deus. Bom, ela foi batizada com o Espírito Santo no dia 8 de junho de 1911. A primeira mulher, para você ver, mulheres, você tem importância nesse mundo. Para você ver que vocês são especiais. A primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil foi uma mulher. Ela marcou ali, daquele dia em diante, Lorena, ela marcou um marco revolucionário no Brasil, que é o movimento pentecostal. Depois daquele dia, nossa irmã Celina de Albuquerque... Deve ter rodado. Olha! Bastante. Bom, pessoal, uma curiosidade, enquanto nós estávamos estudando, lá em Belém do Pará existe um museu referente aos passos da igreja, no nascimento da igreja, e lá há um cômodo de uma casa que simboliza o quarto onde irmã Celina de Albuquerque ela dormia, tem a sala onde ela foi batizada com o Espírito Santo, tem alguns Bom, pessoal, o nosso plano de fundo falando, fala aí, editor. Deixar bem claro que quem edita os vídeos sou eu, tá, Marlon? Não é Isla não. Um dia iremos lá Se Deus quiser. fazer a gravação pra vocês e trazer De lá, Bom, olha. é verdade. Nossa, top. Pessoal, se vocês querem mais uma história muito mais rica e detalhada sobre a história da nossa igreja, deixa aí nos comentários. Quem sabe Deus não provém da gente lá em Belém do Pará pra fazer. Daqui uns anos a gente tá lá em Jerusalém. Quem sabe, hein? É. Glória! Bom, vamos lá, Lorena. Quinto fato. Os dons de línguas estranhas. Bom, pessoal, nós falamos sobre nossa irmã Celina de Albuquerque como a primeira batizada com o Espírito Santo. Lembra que nós comentamos aqui anteriormente que uma das maiores características da igreja e da Assembleia de Deus é o falar em línguas estranhas. Todo mundo, quando vê a Assembleia de Deus, já pensa no quê? Aqueles irmãos que falam em línguas estranhas. É o primeiro fato. Diga aí se você não. Certeza, você já falou e já pensou nas línguas estranhas da Assembleia de Deus. Bom, pessoal, quando nós falamos das línguas estranhas, muitas pessoas ficam espantadas, né, Lorena? Ficam achando que aquilo... O que esse povo tá falando? Povo doido, pra que isso? Nossa, pra que é isso e tal? Mas, pessoal, quando nós falamos sobre o dom de línguas estranhas, nós falamos sobre a manifestação do nosso espírito com alegria. Isso. Quando nós nos sentimos alegres,
nós nos sentimos mais conectados com o Senhor, nós falamos aquelas línguas a língua dos anjos, pode-se assim dizer. É onde nós testificamos nossa alegria e colocamos para fora os nossos sentimentos. Para você que tem uma curiosidade, foi provado cientificamente que as línguas estranhas faladas por nós é um idioma. Tem um estudo provando isso. Não somos loucos, não somos quadrados. Temos fundamento. Quer um exemplo baseado, referência bíblica. Editor bota a referência bíblica aqui. Livro de Atos, capítulo 1, acho que verso de número 8, ele diz lá que no dia que seja revestido de poder, seriam minhas testemunhas, hein? Então estamos aqui para testemunhar em pleno século 21 que as línguas estranhas não são loucura. Viu? Viu só? Para de falar que a gente é louco. A gente é louco por isso. Exatamente. Bom, e assim concluímos nosso quinto fato, certo, Lorena? Bora pro sexto. Bora pro sexto. Diz aí pra nós. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil. Pessoal, vocês lembram que nós comentamos aqui que nos 4 primeiros anos da igreja já havia mais de 384 pessoas batizadas como membros? Bom, nós estamos no século 21 e no século 21 atualmente, aqui no Brasil, a nossa igreja Assembleia de Deus, ela é a maior igreja pentecostal do Brasil, com cerca de quanto? 22,5 milhões de membros. Rapaz, olha o tanto, é basicamente maior que alguns países por aí, hein? Muito lindo. É muito maior, pra você ver que a população de pentecostais do Brasil daria pra gente fazer um país, hein? Olha. Olha, daria pra gente fazer um país. Que a hein? gente podia falar tudo em línguas estranhas. Exato. O miserável é um gênio! Também. Pessoal, dá pra basicamente aí a gente encher uns 10 estádios, mais ou menos. Uns 10 pra mais estádios cheios de... E vai crescer mais, hein? Então, e a tendência é que o número de pessoas aumentem, né, Lorena? E aumente. Exatamente. Bom, pessoal, falamos em Assembleia de Deus, falamos do movimento pentecostal. Ela é a maior igreja do movimento aqui no Brasil. E assim concluímos o sexto fato. Para o sétimo iremos agora, Lorena. Assembleia de Deus pelo mundo. Bom, pessoal, para você ver que nós não ficamos simplesmente só no Brasil. As Assembleias de Deus chegaram no mundo. Bom, nós podemos dizer, temos nos Estados Unidos, temos na Itália, temos na Espanha, temos na Inglaterra, temos em vários países, Moçambique, Coreia do Sul. Nós estamos por toda a parte do globo. Bom, quando nós falamos das Assembleias de Deus pelo mundo, nós estamos falando de um número que ultrapassa quantos membros no geral, Lorena? 64 milhões. Rapaz, 64 milhões de membros das Assembleias de Deus existem no mundo. E para você ter ideia, para comportar esses membros, existem 351.645 igrejas espalhadas pelo mundo. Exatamente aí por 217 países. Então, pessoal, olha a proporcionalidade que a igreja... É bastante gente, rapaz. E para vocês terem ideia, uma curiosidade, os países que lideram essa lista com maior número de membros é o Brasil, com 22 milhões de pessoas por aí, de membros, e a Coreia do Sul. Toma, viu? Coreia do Sul, não a do Norte, viu? Coreia do Sul, 3 milhões e meio de pessoas. Exatamente. São bastante pessoas, rapaz. Então, para você ver... Pra você que acha aí que no céu vai ter poucas pessoas, Vai ter muita gente. irmão, vai ter um mar de crente, hein? Fique esperto. Bom, acho que não vai dar trabalho pro editor essa semana, hein? Tem bastante número pro editor colocar aqui. Tamo junto, hein, editor? Tamo junto, hein? Vamos lá, oitavo fato. Os hinos da harpa cristã. Bom, pessoal, nós já falamos aqui sobre o dom das línguas estranhas, falamos sobre a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo, falamos aqui como Cristo, o cabeça da igreja, falamos aqui sobre a igreja no globo terrestre, mas vamos falar de uma coisa que para todo cristão das Assembleias de Deus é especial. Não Que é pode faltar, todo culto. Todo culto. Vira e mexe em casa, você vê uma irmã ou um irmão cantando alguns hinos do que, Lorena, nós estamos falando? Alguns hinos da nossa harpa cristã. Pessoal, quando nós falamos da harpa cristã, nós estamos falando de composições de hinos especiais, que falam profundamente na nossa alma. Bom, pessoal, são os mais belos hinos e melodias, como diz o refrão de um hino que eu me fugi da memória. Editor, se você, 126? lembrar, Não? você coloca... 126! 126, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E atrás desse hino tem uma história. Uma história. Se vocês querem saber sobre essa história, fique esperando para um próximo fato bíblico aqui.
Beleza? Vamos lá. Nono fato. Estamos chegando ao final, hein? Diz aí. Assembleia de Deus, ganhadora de almas. Bom, pessoal, nós aqui falamos sobre as línguas, os dons espirituais, línguas estranhas aqui. Mas a maior característica das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo é o ganhar almas. Ganhar almas para as Assembleias de Deus é uma missão vinda diretamente de Deus. Está no coração de Deus e que colocou no coração dos pastores fundadores e vem seguindo até hoje. Sim, através dos missionários. Exatamente. Quer um exemplo? Nossos pais, não somos irmãos, tá? Só para vocês entenderem. Os pais da Lorena e os meus pais aceitaram a Jesus através de alguma pessoa que falou da palavra de Deus. Então, você que está nos assistindo, você foi alcançado por uma pessoa. E essa pessoa foi alcançada por outra pessoa e por aí vai. E através de você, outras pessoas podem ser alcançadas. Exatamente. E através desse vídeo, você que está assistindo aí, pode ser alcançado. Exatamente. Você não precisa ter o chamado de missionário. Você, exatamente. O que você é, você pode falar de Deus para as outras pessoas. É isso aí, pessoal. Então, se você está sentindo no coração o desejo de conhecer mais sobre as Assembleias de Deus, convidamos a vocês a participar de um culto conosco. Você será muito bem recebido. Ou o culto da igreja que tiver, se você não for da nossa cidade. É. A igreja que vai perto da sua casa. Mas se você for e é de outro estado, mande mensagem. Queremos saber sobre a sua experiência na nossa igreja. Beleza? É nóis. Bom, pessoal, chegamos então no décimo e último fato. Diz pra nós, Lorena. O aniversário da Assembleia de Deus. Pessoal, deixamos esse último fato porque semana passada, no dia 18 de junho de 2020, as Assembleias de Deus no Brasil comemoraram 109 anos de existência. Rapaz, 109 anos. Ainda somos uma igreja jovem, viu? Sim. Somos jovens ainda, estamos em desenvolvimento. E já alcançamos muitas pessoas, viu? E vamos alcançar mais. Muito mais. Bom, nós colocamos esse aqui como 10º fato para desejar os feliz aniversário atrasado às Assembleias de Deus no Brasil. Agradecer a Deus pela vida dos 2 missionários que vieram ao Brasil, que deram o pontapé inicial para esse grande movimento que nos tornamos, essa grande igreja que hoje somos. E dizer a vocês que você pode fazer parte desta igreja. Ou de qualquer outra, fique à vontade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. São 10 fatos simples, objetivos, resumidos, bem resumidos. Mas, de novo, se você quer um vídeo totalmente detalhado, rico em histórias, onde eu e a Lorena vamos voltar aqui e contar a história das Assembleias de Deus no Brasil, deixa nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo de 1 hora e pouquinho aí contando a história certinha da igreja. E quem sabe nós não estejamos lá no Belém do Pará. Sim. Então, Depois da pandemia. depois da pandemia. Observação, fiquem em casa, se cuidem, pelo amor de Deus. Fica assistindo nossos vídeos no YouTube. Isso aí. Bom, pessoal, nós agradecemos. Eu sou o Marlon. Eu sou a Lorena. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.